O senador Marcelo Castro, do MDB, foi escolhido hoje para relatar o projeto do piso da enfermagem no Senado. Esse debate vai ocorrer no Congresso. A expectativa é de que a votação ocorra até antes das eleições terminarem. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o senador Marcelo Castro. Uma boa tarde, como vai o senhor? Boa tarde, Pablo. Boa tarde, assinantes. É um prazer estar me dirigindo aí a todos. Senador, esse projeto, quando foi aprovado anteriormente, criou uma grande expectativa em toda uma categoria que foi bem heróica durante o pior momento da pandemia, mas depois aquela decisão do Supremo Tribunal Federal deixava bem claro que não estava ali bem dito e bem descrito de onde é que esses recursos sairiam. Como é que o Senado pode analisar isso agora? E aí eu citei na abertura aqui que a votação pode ocorrer até antes do processo eleitoral terminar. Qual a expectativa do senhor sobre isso? Bom, nós vamos aprovar provavelmente na próxima semana o PLP 44, que é de autoria do senador Reis, que libera os recursos que tem hoje parados, estacionados nos estados e nos municípios, para poder fazer face a despesas da saúde, que atualmente muitos desses recursos não estão podendo ser utilizados. Isso liberaria uma quantidade de recursos bastante expressiva, mas é evidente que isso ajudaria diretamente aos estados e aos municípios. Precisaria de uma outra medida para a gente ajudar as santas casas, aos hospitais filantrópicos, que é onde o problema é mais grave, e também nós temos que pensar em outra solução para os hospitais privados. Aliás, nós tivemos anteontem uma reunião com o presidente Rodrigo Pacheco, todos os líderes partidários, e discutimos várias alternativas de fontes de recursos para fazer face a essas despesas. Agora, o que nós precisamos, Pablo, de uma vez por todas, é tranquilizar a categoria da enfermagem, os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares de enfermagem, que esse piso está estabelecido. Nós aprovamos uma PEC, uma emenda constitucional, e aprovamos a lei. Todo mundo que contratar um enfermeiro, um técnico, um auxiliar de enfermagem, é obrigado a cumprir o piso. E não é coisa extraordinária, não, porque o enfermeiro formado de nível superior vai ganhar R$ 4.750, um técnico R$ 3.300 e um auxiliar R$ 2.300, ou seja, um auxiliar não vai ganhar nem 2 salários mínimos e um técnico vai ganhar 2 salários mínimos e meio. Então, nós fizemos uma coisa bastante razoável, mas esse piso era fundamental para valorizar uma categoria profissional que não tem tido o seu trabalho reconhecido ao longo do tempo. Portanto, R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem, R$ 2.375 para auxiliares. É esse valor que esses profissionais podem garantir ou podem criar essa expectativa de que será o aprovado. Não, isso já foi aprovado. É o piso, e esse piso terá que ser cumprido por todos. Qualquer hospital que contratar um enfermeiro, que tiver um enfermeiro contratado, um técnico auxiliar de enfermagem, ele é obrigado a pagar esse piso. Todas as prefeituras do Brasil são obrigadas a pagar, todos os estados são obrigados a pagar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar um auxílio à União, através de uma legislação que nós vamos aprovar, uma parte na próxima semana, outra parte estamos discutindo aprovar depois do primeiro turno. Nós vamos dar uma ajuda aos estados, aos municípios, às filantrópicas e sobre as santas casas, sobretudo, porque nessas o impacto realmente é mais grave, e também estamos estudando maneira de ajudar os hospitais privados, sabendo que esses hospitais privados, nós temos muitos hospitais privados que já pagam esses valores e que mesmo que não pagassem, o impacto pode ser plenamente absorvido. E eles têm como repassar isso para os usuários dos seus hospitais. As santas casas, os filantrópicos, é que nos traz uma preocupação especial. Mesmo porque já vem há décadas esse problema financeiro das santas casas e dos filantrópicos. Inclusive,
Eu quero parabenizar aqui ao ex-governador Alckmin, que é o candidato a vice-presidente do Lula, que declarou recentemente que o Lula, sendo eleito presidente da República, eles vão criar uma secretaria especial no Ministério da Saúde só para tratar dos problemas das Santas Casas, que são hospitais importantíssimos historicamente para a saúde pública brasileira e que vêm há décadas se arrastando com dificuldade financeira. Então, não foi o piso que nós aprovamos que está criando dificuldade para as filantrópicas. Elas já vinham com dificuldade. Agora, quem está com dificuldade de ter uma despesa adicionada, evidentemente que vai ficar em mais dificuldade ainda. Senador, eu pedi só uma gentileza para a gente permanecer no assunto da pauta da votação em si, até para não criar também discussões por caráter de campanha e tudo mais. O senhor citou que os hospitais privados poderiam absorver e repassar isso ao consumidor. Isso não poderia criar um outro problema de aumento do valor, por exemplo, do plano de saúde? Deixa eu lhe dizer, é claro que os hospitais privados a gente sabe que eles fazem o custo deles e em cima do custo eles colocam o lucro. Como qualquer empresa privada, isso é o normal. Então, é uma responsabilidade deles. Mas nós estamos estudando algumas alternativas, dentre elas a desoneração da folha dos hospitais privados para poder fazer face a uma ajuda financeira para poder eles compensarem, né, se compensarem dessa despesa extra que está acontecendo. Mas o que eu quero que fique claro, que a minha posição em particular, é de que a responsabilidade de pagar o piso é dos estados, é da União, é dos municípios, é das Santas Casas, é das filantrópicas e é dos hospitais privados. Não há nenhum motivo para o poder público nacional, federal, para a União, arcar com a despesa de todos. Nós estamos encontrando uma maneira, talvez que não seja permanente, por algum período, são coisas que nós estamos em discussão, porque houve realmente um impacto, mas não é uma coisa tão exorbitante, porque um enfermeiro ganhar R$ 4.750 não é um salário de outro mundo. E eles já vinham ganhando, digamos, R$3.000, R$4.000. Ora, quem estava ganhando R$4.000 vai aumentar o salário apenas em R$750. Quem já ganhava R$3.000 vai aumentar R$1.750. Então, o impacto, há um consenso entre nós, de que está havendo uma superestimação. Então, nós vamos, de uma maneira muito rápida, mas também com muito estudo, para fazer a coisa certa, nós vamos ajudar a todos. É esse o programa nosso, que começando pelo Senado, encabeçado pelo presidente Rodrigo Pacheco, nós vamos ajudar os estados, vamos ajudar os municípios, vamos ajudar as Santas Casas, as filantrópicas, e vamos ajudar os hospitais particulares. Mas sem que eles fiquem na sensação de que isso seja responsabilidade da União. Não é. A responsabilidade é deles. Qualquer empregador no Brasil que contratar um servidor tem que pagar o salário mínimo. Várias categorias profissionais já têm um mínimo profissional. Sendo contratado um profissional dessa categoria, todos serão obrigados a cumprir o piso. Não pode descumprir a lei. Agora, como estão dizendo que isso vai trazer repercussão, alguns hospitais estão dizendo que vão fechar, que vão haver demissão da categoria de enfermeiros, no que nós não acreditamos, mas, de qualquer forma, eu acho que há um impacto. Nós reconhecemos que há, e nós vamos ajudar de imediato e vamos ajudar a médio prazo. Mas, se depender de mim, não é uma ajuda para sempre, porque a responsabilidade última é de cada um. O hospital, o município que está contratando um enfermeiro, um técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, a responsabilidade de pagar é dele. Do mesmo jeito que contratou um professor, a responsabilidade de pagar é dele. E os enfermeiros vão entrar na mesma categoria. Mas como teve esse impacto inicial, eu acho que é justo, é razoável que a gente dê uma colaboração para vencer essa etapa inicial, essa dificuldade inicial. Senador, quando o senhor fala em nós, quando o senhor fala em nome do Senado, o senhor está falando pelos colegas do senhor também. Há um consenso na casa, então, para a aprovação logo?
Pelo menos, Pablo, entre os líderes que participaram da reunião de terça-feira, ou foi segunda-feira, com o presidente Rodrigo Pacheco. Estavam praticamente todos os líderes partidários, não vou lhe dizer com certeza que estavam todos, não estavam todos realmente, mas quase todos, e todos os que estavam presentes foram unânimes no sentido de que nós precisamos encontrar fontes de financiamento para ajudar aos estados, aos municípios, às filantrópicas e aos hospitais privados para fazer face a esse momento inicial dessa responsabilidade maior que nós jogamos nas costas deles, que é o aumento do salário dos enfermeiros. Dos profissionais de enfermagem. Claro, a partir dessa medida, a liberação do dinheiro, será necessário rediscutir a fonte desse dinheiro mais para frente. E no momento que a gente fala em equilíbrio fiscal, no momento que a gente fala do papel, do tamanho do Estado e tudo mais. O senhor acha que essa discussão deve se dar novamente quando e com qual intensidade? Deixa eu lhe dizer, nós vamos aprovar em caráter emergencial esses recursos, Pablo, que estão à disposição dos estados e dos municípios, como, por exemplo, ainda tem muitos recursos represados da Covid, que os estados e os municípios não estão podendo gastar. Então, nós vamos liberar esses recursos para serem gastos. Os recursos que tem hoje na mão dos estados e dos municípios são exatamente 32 bilhões de reais, o que é um recurso bastante vultoso. Mas, além dessas medidas, nós estamos estudando outras, como, por exemplo, a repatriação de recursos de brasileiros que têm no exterior, como houve no governo do Michel Temer. Estamos estudando outra medida que nós já aprovamos no Senado, que foi para a Câmara, que é a atualização do valor dos imóveis, porque a Receita Federal hoje não permite que você atualize o valor dos imóveis. Você compra um apartamento por 100 mil, esse apartamento, 10 anos depois, passa a valer 1 milhão, mas você tem que manter no valor de 100 mil. Então, esse projeto, que é de autoria do senador Roberto Rocha, permite que você atualize mediante o pagamento de um tributo. Então, esses recursos iriam para a União, iriam para os estados, iriam para os municípios, para ajudar, em fazer face a esses recursos. E nós estamos pensando também em permitir que as emendas parlamentares, estamos estudando isso daí, a minha assessoria está estudando juntamente com a assessoria do Senado Federal, com a consultoria do Senado, a gente está estudando essas alternativas para que as emendas parlamentares também possam ser gastos esses recursos no pagamento dos profissionais de enfermagem. Se nós conseguirmos isso daí, nós estaremos dando uma ajuda muito grande, não só aos estados, aos municípios, também aos hospitais filantrópicos e às Santas Casas, porque nós sabemos que muitos hospitais filantrópicos e Santas Casas do Brasil recebem regularmente recursos das bancadas estaduais, dos parlamentares, porque todos têm, você pertence a uma cidade, um parlamentar, um deputado pertence a uma cidade que tem uma Santa Casa, aquele parlamentar se sente no compromisso de todo ano alocar recursos para aquela entidade que trata, enfim, da saúde pública brasileira. Senador, muito obrigado pelo tempo do senhor, pelas explicações também. Uma boa tarde, até a próxima, viu? Boa tarde, sempre às ordens, Paulo. Um prazer.